Muito bem, gente. Vamos nós aqui para iniciar a nossa aula propriamente dita. Gente, eu vou pedir só o auxílio de vocês, em que sentido? Até para dar um mandamento mais rápido à nossa aula, eu tenho adotado isso com as turmas, quando adotei isso com a turma de penal, tenho adotado isso com a turma de processo penal também. Nos slides, vocês vão ver que já estão disponibilizados para vocês, tem muito referência a texto de lei. Então, para eu não ter que ficar projetando daqui para lá, de lá para cá, eu vou pedir a vocês, a vocês que estão assistindo a aula, que quando nós formos falar do texto de lei, seja Constituição ou que lei seja, que algum de vocês aí copie e cole aqui no chat o artigo, porque ele fica visível para todo mundo, fica visível para mim, para todos, e a gente pode andar com uma aula mais rapidamente. Vai ser uma colaboração de vocês aí nesse sentido, para a gente andar com a aula, para a aula desenvolver. Beleza? Peço essa ajuda aí de vocês para a gente andar mais rápido. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a introdução. Aqui. Muito bem. Estou compartilhando com vocês aí os slides, viu? Vamos, então, hoje falar de introdução ao direito processual penal. Introdução ao direito processual penal. Como nós estamos começando a tratar da matéria processo penal, vamos, então, falar dos institutos primeiros. Como eu disse, nós vamos inicialmente dar uma ideia geral acerca de temas importantes, princípios importantes para o direito processual penal, princípios esses que vão servir de base, de fundamento para os outros temas que nós vamos estudar ao longo do semestre. Além disso, esses princípios, essas noções iniciais, são feitas referências a elas na doutrina, é feito referência a elas em julgados, então é indispensável que vocês saibam o que vem a ser essas noções iniciais. Beleza? Vamos então começar pelo começo. Vamos começar aqui com o conceito de direito processual penal. Esse conceito, ele é do José Frederico Marx. José Frederico Marx é um papa do direito processual penal. É um antigão. Um papa do direito processual penal. Vamos lá. O que vem a ser o direito processual penal, segundo aí o José Frederico Marx? Direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulamentam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulamentam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Tem alguém aqui para autorizar? Não. Pois bem, gente, vamos lá, vamos destrinchar esse conceito aqui do José Frederico Marx. Vocês vejam que aqui ele visualiza o direito processual penal como conjunto de princípios e regras que regulamentam a aplicação jurisdicional do direito penal. Do mesmo jeito que nós temos o direito civil e o direito processual civil, nós temos o direito penal e o direito processual penal. No direito penal, nós temos regras básicas acerca da aplicação do lei penal, regras básicas essas que estão na parte geral do Código Penal, do artigo 1º até o artigo 120, e temos a parte especial do Código Penal,
que estabelece os delitos. Começa ali no artigo 121, no crime de homicídio. Pois bem, no direito penal, nós temos apenas a previsão das condutas delitivas. Nós temos apenas a previsão do que vem a ser o delito, qual a conduta constitui ou não constitui crime. Correto? Só que apenas isso não basta. Para que o Estado possa exercer o seu direito de punir, para que o Estado possa exercer o ius puniendi, para que o Estado possa aplicar a lei penal ao caso concreto, ele precisa se valer do direito processual penal. O direito processual penal, portanto, é ele que viabiliza a aplicação do direito penal. Nós precisamos do processo penal, para a aplicação do direito penal. Correto? Mas mais do que isso, como consta aqui do conceito, mais do que viabilizar a aplicação do direito penal no caso concreto, o direito processual penal, ele regulamenta as atividades persecutórias da polícia judiciária. Quem é a polícia judiciária? A polícia judiciária é a polícia civil e a polícia federal. Por que se diz que são polícias judiciárias? Porque elas trabalham com investigação. Elas trabalham investigando materialidade e autoria do delito. Investigam como? Investigam por meio de um inquérito policial. Polícia Civil e Polícia Federal. Polícia Civil para os inquéritos de atribuição da Justiça Estadual, Polícia Federal para os inquéritos de atribuição, para os crimes de atribuição da Justiça Federal. Polícia Federal, Justiça Federal, Polícia Civil, Justiça Estadual. Ok? Regulamenta as atividades persecutórias. O que é isso dizer? Ela regulamenta a tramitação do inquérito policial. Regulamenta a tramitação do inquérito policial, que é um procedimento administrativo que antecede o processo penal. Mas, além de viabilizar a aplicação do direito penal e além de regulamentar as atividades da polícia judiciária, o processo penal ainda fala da estruturação dos órgãos de função jurisdicional, ou seja, da estruturação do juiz, da primeira instância, da segunda instância, da competência. Ele regulamenta a competência, como se dá a distribuição de competência, e, além disso, regulamenta os órgãos auxiliares na aplicação do direito penal, na aplicação da jurisdição penal. Que órgãos auxiliares são esses? Escrivão judicial, oficial de justiça, correto? São os órgãos ali que circundam, que auxiliam, que trabalham no auxílio do juiz de direito. Correto, gente? Pois bem, isso é o direito processual penal. Esse é o direito processual penal. Como vocês viram aqui, a principal propósito do direito processual penal é possibilitar a aplicação jurisdicional. Ele tem essas outras atribuições, porém, sem sombra de dúvidas, a principal propósito do direito processual penal é viabilizar a jurisdição penal. Viabilizar a jurisdição do direito penal. E, nesse sentido, o que vem, então, a ser jurisdição? E aqui nós estamos falando de jurisdição no âmbito do direito penal. Nós estamos falando de jurisdição no âmbito do direito penal. Como disse, nós estamos falando de noções iniciais, noções algumas que vocês já viram em teoria geral do processo, noções algumas que vocês já viram em direito civil, mas nós temos umas variantes aqui que dizem respeito exclusivamente ao processo penal, daí porque a conveniência de reafirmarmos, correto? Se o direito processual penal viabiliza a aplicação da jurisdição penal, o que vem a ser jurisdição? Esse aqui, conceito já é do Fernando Capês, que, como disse para vocês, é um autor atual, é um autor de uma leitura muito fácil, muito boa. Jurisdição
é uma das funções do Estado. Nós sabemos que as funções do Estado são 3, não é? Nós temos a função de legislar, que se faz por meio do Poder Legislativo, funções típicas, que se faz por meio do Legislativo, nós temos a função de administrar, que se faz por meio do Executivo, e nós temos a jurisdição, que é realizada pelo Poder Judiciário. Jurisdição é uma das funções do Estado, mediante a qual este substitui, na pessoa do juiz, aos titulares dos interesses em conflito, para, imparcialmente, aplicar o direito ao caso concreto, a fim de fornecer uma pacífica solução do litígio, reafirmando a autoridade da ordem jurídica e a verticalidade da relação Estado-particular. Mais uma vez, jurisdição é uma das funções do Estado, mediante a qual estes substitui, na pessoa de um juiz, aos titulares do interesse em conflito para, imparcialmente, aplicar o direito ao caso concreto, a fim de fornecer uma pacífica solução ao litígio, reafirmando a autoridade da ordem jurídica e a verticalidade da relação Estado-particular. Vamos lá, gente. Já dissemos, vamos destrinchar esse conceito aqui, já dissemos que é uma das funções do Estado, as outras duas são legislar e administrar. Aproveito para reafirmar com vocês que nós temos as funções típicas e, tipicamente, quem legisla é o legislativo, quem administra é o executivo e quem exerce a jurisdição é o poder judiciário. Digo tipicamente porque, atipicamente, cada qual deles exerce também a função um do outro, mas isso é objeto do direito administrativo. Mediante a qual este substitui, na pessoa do juiz, quem exerce a jurisdição é um juiz de direito, e aqui por juiz vocês não entendam tão somente a pessoa do juiz, a jurisdição ela também é exercida pelos tribunais, pelas turmas dos tribunais, é exercida pelo juiz de direito, mas ela também é exercida pelo TJMG, ela é exercida pelo TRF, ela é exercida pelo STJ, pelo STF, correto? O Estado substitui, por meio do juiz, ele substitui os titulares dos interesses em conflito. No direito penal, quais são os interesses em conflito? No direito penal, nós tivemos o cometimento de um delito, nós tivemos o cometimento de um delito por uma pessoa, quem é que propõe a ação penal? Via de regra, 90%, 95% das ações penais são públicas. Quem propõe a ação penal pública é o Ministério Público. Então, o conflito de interesses que se forma é entre o propósito de aplicação da lei penal, ou seja, é o propósito de responsabilização penal por meio do Ministério Público, que propõe a ação, e do outro lado nós temos o réu, em face de quem é proposta a ação, e esse réu, o interesse dele é não ser responsabilizado, não receber a condenação. Este é o conflito de interesse. O Ministério Público querendo a aplicação da lei penal com a prisão, digamos assim, vamos falar, é a pena clássica, é querendo que a pessoa venha a ser responsabilizada e presa, e aquele a quem se está atribuindo o delito, o interesse dele é que ele não seja responsabilizado. Pois bem, o juiz, exercendo a jurisdição, ele substitui a estes dois substitui como? É ele quem vai dizer, no caso concreto, se há ou não responsabilização penal. Por isso que ele fala que ele substitui. Nós não temos, na resolução do conflito de interesses, nós não temos ali um se impondo ao outro. Nós não temos o exercício a resolução do conflito de interesse pelos próprios envolvidos, não. Nós precisamos de um terceiro, esse terceiro é o juiz que exerce a jurisdição. É ele que vai decidir se aplica ou não o direito ao caso concreto. Se aplica ou não o direito ao caso concreto. E é interessante que no conceito
do Fernando Capês, ele fala, com o propósito de fornecer uma pacífica solução do litígio. É difícil você pensar em responsabilização penal com a aplicação da lei penal, ou seja, uma pessoa vem a ser condenada, inicialmente foi a ela atribuído o cometimento do delito, foi proposta uma ação penal contra ela, ela veio a ser condenada, dificilmente uma pessoa vai pacificamente para a cadeia, né? Mas a ideia, quando se fala em solução pacífica do litígio, é que não são esses que têm interesses em conflito, não são eles que resolvem por si mesmos a demanda. Tem um terceiro que vem a resolver essa solução, e esse terceiro é exatamente o juiz de direito exercendo a jurisdição. E com a jurisdição nós temos a reafirmação da autoridade da ordem jurídica, é a aplicação da lei ao caso concreto. Não adianta nada estabelecer que matar alguém é crime com pena de 6 a 20 anos, se as pessoas puderem sair matando umas às outras aí e não ser responsabilizadas. Então, quando se responsabiliza, quando há condenação, nós temos uma reafirmação do direito penal, é uma reafirmação do direito penal no sentido de que você matou alguém, você está sendo condenado, está sendo aplicada a você, você é primário de bons antecedentes, está sendo aplicada a você a pena mínima, 6 anos. A lei estabelece que quem matar alguém é crime, está previsto no 121. 121 estabelece pena entre 6 a 20, você é primário de bons antecedentes, vai pegar a pena mínima 6 anos. Reafirmação da ordem jurídica. E a verticalidade da relação Estado-particular. É o Estado se impondo ao particular. Qual particular? O particular que cometeu o delito. É o Estado se impondo a ele. Correto? Pois bem, gente. A jurisdição, então, como vimos aqui no conceito, a jurisdição, então, ela apresenta algumas características. Ela apresenta algumas características. Deixa eu interromper aqui. Tudo tranquilo aí, gente? Tudo belezinha? Algum questionamento? Não? Ok. Vamos lá. A jurisdição, ela apresenta algumas características. Ela apresenta algumas características. Vamos a elas. Primeira característica da jurisdição é a sua substitutividade. Se for falar essa palavra aqui 3 vezes seguido, com certeza tem uma... vai falar bobagem. Olha lá, substitutividade. Pois bem, o que quer isso dizer quando se fala que a jurisdição, na jurisdição nós temos a substitutividade? É que no exercício da jurisdição, na aplicação da lei penal, quando está exercendo a jurisdição, o juiz, ele substitui aqueles que estão em conflito de interesses. Mais uma vez, ele substitui a eles na resolução do conflito de interesses. Ele não deixa que, ele não permite, ele não autoriza que os envolvidos no conflito de interesses, que eles resolvam por si só a demanda. Mais uma vez, no processo penal, 95% das ações são ações penais públicas. Em função disso, quem é titular, quem tem a titularidade para se propor é o Ministério Público. E o Ministério Público, o interesse dele é o que a pessoa seja punida. E o interesse do réu, aquele em face de quem é proposta a ação, o interesse dele é que ele não seja responsabilizado. Pois bem, apresentada a demanda ao juiz, o juiz, no exercício da jurisdição, substitui a estes dois na resolução do conflito e ele, agindo de forma imparcial, já que ele não é nenhum dos interessados na demanda,
ele não quer nem que a pessoa seja punida. Essa é a lógica da jurisdição. Ele não quer nem que a pessoa seja punida, como quer o Ministério Público, e ele não quer nem que a pessoa seja absolvida, como quer o réu. Ele, atuando de maneira, analisando de maneira imparcial, ele substitui aos envolvidos nesse conflito de interesses e aplica a lei ao caso concreto. Beleza? Segunda característica da jurisdição: escopo de atuação do direito. O que quer isso dizer com escopo de atuação do direito? Escopo é propósito. Propósito de atuação do direito. Propósito de atuação do direito, onde? Propósito de atuação do direito no caso concreto. Numa demanda penal de qualquer natureza, vamos falar do homicídio, que é o clássico, você chega e apresenta para o juiz de direito: olha aqui, doutor, a circunstância é a seguinte, está aqui, ó, vou colocar o caso no colo do senhor, está aqui, no dia tal, às tantas horas, João efetuou 10 disparos de arma de fogo contra Antônio, atingiu em tais locais, causou a morte por motivo fútil. Está aqui, doutor, está aqui o caso concreto. O juiz, com o propósito de que seja aplicado o direito àquele caso, o juiz ele exerce a jurisdição com a aplicação do direito àquele caso concreto. O juiz vai analisar e vai ver se diante daquele caso ali, se ele está diante ou não, se ele está ou não diante de um crime de homicídio. Deixa eu ver aqui, a Patrícia. Patrícia não entendeu muito bem. O que especificamente, Patrícia? A substitutividade? É isso? Vamos lá. Olha aqui, gente, vocês podem me interromper aí no áudio, viu? Porque às vezes quando eu projeto para vocês, eu sou meio orelha com esse negócio aqui, aí eu não visualizo o chat. Vocês podem abrir o áudio aí e pedir para eu explicar novamente, que eu explico. O que quer dizer a substitutividade? Olha só. Quer ver? Isso é claro no processo, na jurisdição penal. Vamos lá. Vamos falar de uma demanda de natureza civil. Vamos falar de uma demanda de natureza civil. Uma pessoa deve a outra 10 mil reais. 10 mil reais uma pessoa deve a outra. Correto? Essas pessoas podem resolver a demanda entre si. Uma deve a outra, já deveria ter pago há um mês, não pagou, nós temos uma demanda. Qual é a demanda? Nós não temos obrigação de pagar nossas dívidas? Nós temos obrigação de pagar. Se estuda isso em direito das obrigações, nós temos obrigação de pagar nossas dívidas. Vocês podem, aqueles que devem um ao outro, podem resolver entre si. Correto? No direito penal, se nós estivermos falando do direito penal, não existe essa possibilidade. Nós precisamos necessariamente da substitutividade. O que quer isso dizer? O autor, que é o Ministério Público, que quer propor a ação penal, que quer ver a pessoa responsabilizada, e o réu que quer se defender, eles não podem eles não podem aplicar o direito penal ao caso concreto por si só. O promotor não pode virar e falar o réu não, né? Porque réu nós teríamos ação proposta. Falar o autor do cometimento do delito, você cometeu um crime de homicídio. Você tem que ir para... Você cometeu um crime, uma conduta que é prevista em lei como homicídio. O que se ocorre em função disso? Em função disso, você tem que ir para a cadeia. Então, tá beleza, você pode ir para a cadeia. Ok, tá fechado. Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Nós precisamos da pessoa do juiz que vai substituir quem? Substitui o Ministério Público e o réu. Dentro da relação processual, ele substitui aos dois na resolução do conflito e olha para o fato concreto que foi apresentado para ele e fala, não, de fato,
aqui realmente é um homicídio. Aqui, essa conduta realizada aqui foi um homicídio e a pessoa tem que ser condenada e a pessoa tem que cumprir pena. É ele quem substitui aos envolvidos no conflito de interesse. O conflito de interesse se dá entre quem? Se dá entre quem propõe a ação, o Ministério Público, e o réu, aquele em face de quem a ação é proposta, ou seja, o acusado da conduta delitiva. Ele substitui aos dois neste conflito de interesse e oferece uma resolução para o conflito de interesse, substituindo aos dois. Eles não resolvem entre si. É isso. É nesse sentido a substitutividade. Ok? Belezinha aí, Patrícia? Vamos lá. Escopo de atuação do direito, como nós dissemos, o propósito da jurisdição é a aplicação do direito ao caso concreto. Esse propósito de aplicação do direito ao caso concreto, ele tem um outro lado, que é muito interessante. O órgão, a jurisdição penal, no exercício da jurisdição penal, o juiz, ele não pode ser meramente um órgão consultivo. Ele não pode ser meramente um órgão consultivo. Você não pode chegar lá e falar, doutor, o senhor aí no exercício da jurisdição, qual a opinião do senhor a respeito do cometimento de um homicídio por ciúmes? O juiz, ele não vai te falar, ele não vai exercer a jurisdição dessa forma, te falando qual o propósito, qual a ideia dele a respeito do cometimento de crime por ciúmes, do cometimento de crime de homicídio por ciúmes. Você tem que apresentar a ele um caso concreto. Ele aplica o direito ao caso concreto. Ele não é um mero órgão consultivo. Ele não é um mero órgão consultivo. Correto? Ele tem que aplicar o direito ao caso concreto. Uma outra característica da jurisdição é a inércia. O juiz, ele necessariamente ele é demandado. Ele tem que ser demandado para exercer a jurisdição. Exatamente para ele não perder essa sua imparcialidade, e o que se quer é que o juiz seja imparcial, exatamente para o juiz não perder a sua imparcialidade, ele é inerte no exercício da jurisdição. Ele não inicia a prestação jurisdicional por si só. Nós precisamos que a ação seja proposta pelo Ministério Público, se estivermos falando de uma ação penal privada, ou pelo querelado, pelo querelante, se estivermos falando de uma ação penal privada, e nós vamos falar deles. Nós temos algumas situações excepcionais, nós temos apenas algumas situações excepcionais em que o juiz quebra essa inércia. A regra é que o juiz é inerte, ele só age mediante provocação. Mesmo na jurisdição penal, mesmo se tratando de crime, nós temos um homicídio, uma coisa bárbara, nós temos aí um delito de estupro, nós temos um abuso de menor, uma coisa absurda, o juiz é inerte. Ele não vai se movimentar se ele não for provocado, correto? Nós temos apenas situações excepcionais. Dentre essas situações está aqui, 1561 e o 654, parágrafo 2º do CPP. Alguém poderia projetar aqui, por favor? Lançá-lo aí no chat? Deixa eu ver se eu o localizo aqui, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou aqui, exatamente, Vitor, exatamente. Vamos lá, o que diz o caput do 156, Vitor? Lança ele aí para mim também, por favor.
Aqui, 156. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ou seja, sem provocação, sem ser provocado. Sem ser provocado. Isso aqui é uma exceção à inércia judicial. O que é facultado ao juiz fazer de ofício, sem ser provocado? Está lá no inciso 1 do 156. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Mais uma vez, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, ou seja, ainda que na fase de inquérito, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. O que é uma prova urgente? A prova urgente é aquela que se perde com o tempo. Prova urgente é aquela que se perde com o tempo. Exatamente, Vitor. Se nós tivermos, por exemplo, vamos pensar num exemplo extremo aqui. Uma situação de flagrante um crime de homicídio, flagrante de um delito de homicídio. Teve o flagrante, como teve o flagrante, foram lavadas todas as peças do flagrante. A lei estabelece que em 24 horas o juiz deve ser comunicado da prisão de alguém em flagrante. Todo mundo que seja preso em flagrante, o juiz tem que ser comunicado dentro de 24 horas. Pois bem, chega a comunicação de um flagrante lá para o juiz, e nessa comunicação não consta o auto de corpo de delito. O juiz fala, peraí, na hora que o juiz olha aquilo ali e fala, gente, mas o delegado está me informando aqui que a morte foi por meio cruel, a pessoa foi espancada até a morte, mas não foi feito exame de corpo de delito, na verdade eu não tenho nem o auto de corpo de delito para saber, não foi feito nem o atestado de óbito, não tem nada aqui, eu só tenho informação testemunhal, prova pessoal, né? Nós temos testemunhos e declarações de que a pessoa morreu. O juiz, para não perder a oportunidade, você não vai pegar e enterrar a vítima e não ter que desenterrar a vítima, né? Para que ela seja submetida à perícia, já no ato ali de conhecimento do flagrante, ele pode estabelecer de ofício, ele vai quebrar sua inércia, e de ofício, por se tratar de uma prova urgente, ele devolve para o delegado, informa o delegado, estabelecendo, determinando que, tem que fazer o exame de corpo de delito imediatamente. Tem que fazer o exame de corpo de delito imediatamente. Correto? Vamos lá. Uma outra exceção à inércia está previsto lá no 654, parágrafo 2º. Professor. Pois não? A apresentação parou aqui de espelhar. A apresentação parou? Uhum. Vamos lá. Deixa eu projetar aqui para vocês. Eu peço que vocês me informem mesmo, viu, gente? Peço que vocês me informem mesmo. Aí, 654, parágrafo 2º, também é uma outra exceção à inércia do juiz no exercício da jurisdição. 654, parágrafo 2º, você informou aqui, Vitor? É quando nós estamos diante de 654, ele trata do habeas corpus, isso. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo 2º. Os juízes ou tribunais têm competência para expedir de ofício a ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Este aqui é um outro exemplo da quebra da inércia
do juiz, da quebra da inércia do juiz, em razão no exercício da jurisdição. Isso aqui se dá, é fácil saber o porquê, e eu sempre gosto de reafirmar isso, e vocês têm que se guiar por esta ideia, sempre, sempre, quando vocês estão estudando processo penal e direito penal. O nosso segundo maior bem jurídico é a liberdade. Em função disso, se o juiz, estando diante de uma situação em que ele entende que pode configurar coação ilegal, no curso do processo, no curso do inquérito, ele pode, de ofício, quebrar a sua inércia e expedir uma ordem de habeas corpus. Ele pode determinar a soltura de ofício. São duas exceções à inércia, mas são exceções. A regra, então, qual é? A regra é que a jurisdição é inerte. Correto? Imutabilidade. Imutabilidade. Esta também é uma das características da decisão judicial. É uma das características da jurisdição. Eu costumo dizer que, voltando às três funções básicas do Estado, uma lei é revogável, é alterável, um ato administrativo de qualquer natureza pode ser modificado, pode ser revisto, uma decisão judicial, porém, uma vez transitada em julgado, ela tem a característica da sua imutabilidade. Ela é imutável, ela não pode ser alterada. É uma das características também uma das características da jurisdição. Artigo 5º, inciso 36 do CPP. Localiza aí, por favor, Vitor. Artigo 5º, inciso 6 do CPP, não, gente, perdão, da Constituição Federal. Constituição Federal. Show. Inciso 56, professor. Vamos lá. Seis não, é 56, né, gente? É 56 não, é 36, perdão, 36. É 36. São os números romanos, né? Mandei. Beleza. Vamos lá. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A coisa julgada. Se nós tivermos uma decisão transitada em julgado, essa decisão, ela é imutável. Ela é imutável. É, portanto, uma das características da jurisdição. Mas no processo penal, e é sempre importante dizer, no processo penal nós temos uma exceção a essa imutabilidade da decisão judicial. Nós temos uma exceção a essa imutabilidade da ação da decisão judicial, ainda que transitada em julgado. Vocês já viram no processo civil ação rescisória? Vocês já viram em processo civil ação rescisória, não? Ainda não. Não, a ação rescisória no processo civil está como a revisão criminal no processo penal. Todas duas atacam decisões judiciais transitadas em julgado. Vai lá no 621 do CPP. Aqui, beleza. Olha lá. A revisão dos processos findos, e por processos findos entendam processos dos quais não caiba mais recurso, ações transitadas em julgado, a revisão dos processos findos será admitida
São sempre, a revisão criminal, ela sempre se dá a favor do réu. Vamos lá. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos, quando a sentença condenatória. Então, revisão a favor do réu. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, ou autorize a diminuição especial da pena. Isso. Vocês vejam, então, que são 3 circunstâncias em que nós podemos ter a revisão, nós podemos ter uma reanálise de uma decisão transitada em julgado. Porém, mais uma vez, essa é apenas uma exceção. Via de regra, a decisão judicial, ela é imutável, correto? Via de regra, a decisão judicial é imutável. É uma das características da jurisdição. Característica seguinte, a lide. Necessariamente, nós precisamos, para o exercício da jurisdição, nós precisamos da existência de uma lide, da jurisdição penal. Essa característica da existência da lide, ela se aproxima muito do propósito de aplicação do direito, escopo de atuação do direito. Por que nós precisamos de uma lide? Nós precisamos de uma lide porque o judiciário não é um órgão consultivo. O judiciário não está ali para ser consultado, os juízes não estão ali para falarem a opinião deles a respeito da aplicação da lei. Eles estão ali para aplicar a lei a um caso concreto. Então, eles precisam de uma lide. O que é essa lide? Essa lide é um conflito de interesses que existe entre quem? Entre aquele que propõe a ação e aquele em face de quem a ação é proposta. Quem é que propõe a ação no processo penal? O Ministério Público, via de regra, porque a imensa maioria das ações penais são ações penais públicas. E em face de quem a ação é proposta? A ação é proposta em face do autor do delito, daquele a quem é atribuída a autoria do delito. É a ele que se atribui, contra ele que a ação é proposta. A lide se forma entre os dois, promotor querendo que ele seja responsabilizado criminalmente, o réu fugindo da responsabilização penal dentro do processo, né? Óbvio, por meio do processo. Beleza? Jurisdição necessária, gente. Jurisdição necessária é uma das características também da jurisdição penal. O que quer dizer jurisdição necessária? Para a aplicação do direito penal ao caso concreto, necessariamente nós precisamos da jurisdição. Voltando lá ao nosso exemplo de dívida de R$10.000, uma pessoa deve para outra R$10.000. Muito bem, estava marcado que o pagamento se faria no mês de janeiro. O pagamento não foi feito. Tivemos o descumprimento da lei? Tivemos o descumprimento da lei. Formou-se um conflito de interesses? Formou-se um conflito de interesses. Eu quero receber, você não quer pagar. Para a resolução desse conflito de interesses, nós necessariamente temos que ir até a justiça? Não necessariamente. Nós podemos, no mês, era para ter me pago no mês de janeiro, não me pagou, mas no mês de fevereiro nós sentamos, conversamos, acertamos, falando, não, eu vou te pagar este mês, eu vou cumprir com a minha obrigação legal este mês e vou te pagar. Eu vou te pagar de maneira parcelada, eu sou credor, eu vou te dar um desconto, não precisa ser 10, pode ser 8, correto? Nós dois resolvemos a demanda sem a necessidade da jurisdição. No direito penal, não. No processo penal, a jurisdição é necessária. Não existe a possibilidade de eu fiz uma conduta constitutiva de crime, eu matei alguém, portanto, eu cometi um homicídio, não existe a possibilidade do promotor virar e falar, olha, é o seguinte,
você cometeu um homicídio, eu tenho propósito de que você seja punido. Aí eu viro e falo, não, de fato eu cometi um homicídio. Aí o promotor vira e fala, vamos acertar nós dois aqui, vai para o presídio, eu vou chegar lá na porta do presídio, bater lá na porta, falar o negócio seguinte, eu sou primário de bons antecedentes, cometi um delito e eu estou querendo cumprir aí meus 6 anos. Existe essa possibilidade de resolução de conflito dessa maneira? Não existe. A jurisdição aqui é necessária. Nós precisamos da figura do juiz de direito que vai analisar o caso concreto e vai aplicar a lei ao caso concreto. A jurisdição aqui é necessária. Ela não é voluntária. Correto? Investidura. Professor, Pois não. mas e os casos de acordo de persecução penal? Não persecução. Eles são homologados. Ah, sim, entendi. Todos Eles passam são por um homologados aval do juiz. judicialmente. Nós precisamos da mesma coisa da transação penal. Nós precisamos da homologação. Né? Na transação penal também senta o promotor e o réu. Aquela transação que se faz lá no 9.099, no juizado especial. Mas nós temos a homologação judicial. Ah, não, entendi. Beleza. Ainda princípios da jurisdição. Investidura. Aquele que vai exercer a jurisdição tem que ser um juiz de direito investido no cargo. Não é qualquer pessoa que vai exercer a jurisdição. Tem que ser uma pessoa aprovada, devidamente aprovada no concurso, que ocupe a função de juiz de direito. Indelegabilidade. Indelegabilidade. Não existe a possibilidade de um juiz de direito delegar a sua atribuição a outra pessoa, a outro colega. Não existe a possibilidade de um juiz de direito que, dentro das normas de competência, recebeu para si um caso concreto para analisar, não existe a possibilidade do juiz de direito virar e falar: eu não gosto, eu sou um juiz criminal, aqui tem 2 juízes criminais, eu e outro. O processo foi distribuído segundo os critérios aí de competência, veio para mim regularmente. Só que esse processo trata de um homicídio, de um estupro. Eu não tenho a menor paciência com estupro me deixa muito mal, eu vou passar esse processo para meu colega. Existe a possibilidade? Não existe a possibilidade. A indelegabilidade, ela é um segundo momento do princípio do juiz natural. Não existe essa possibilidade. O que pode ocorrer e nós temos a abertura de varas especializadas. Por exemplo, suponhamos que a gente aqui em Minas, na Justiça Federal, nós temos uma vara específica para crimes de pedofilia, lá em Belo Horizonte. Nós temos uma vara específica para crimes financeiros, lá em Belo Horizonte. Se, antes da existência dessas varas, tudo transcorria aqui. A partir do momento que criou as varas, aí o processo em tramitação foram encaminhados daqui para lá. Houve delegabilidade? Não houve delegabilidade, foi uma movimentação normal da distribuição dos processos. Mas a possibilidade de um juiz, sem qualquer fundamentação, passar a demanda para outro, não existe essa possibilidade, não. Eu digo sem qualquer fundamentação, porque nós sabemos que existem as situações de impedimento, as situações de suspeição, aí nós temos fundamentação. Correto? Inevitabilidade. Inevitabilidade. Essa inevitabilidade na jurisdição penal é muito interessante. A sujeição à jurisdição penal, ela é inevitável. A sujeição à jurisdição penal, ela é inevitável. Eu gosto sempre de fazer comparação com o direito civil.
Vamos voltar lá à nossa demanda de R$ 10.000. Uma pessoa deve para outra R$ 10.000. Ela não paga voluntariamente. A pessoa, o credor, ele entra com uma ação judicial de cobrança, o juiz reafirma, né, na ação de conhecimento, o juiz fala, de fato, você deve R$ 10.000 ao credor, você, devedor, deve R$ 10.000 e sentencia nesse sentido. Beleza? Passado o processo, o devedor vira e fala, eu sei que eu te devo, eu sei que o juiz reafirmou que eu te devo os R$ 10.000, mas eu não tenho os R$ 10.000. Eu tenho R$ 8.000. Vamos acertar nós dois aqui, tá tudo bem? Tudo bem. A jurisdição civil é inevitável, ela se tornou inevitável, nós podemos não burlá-la, mas nós podemos dispor de maneira diferente. Os jurisdicionados. Beleza? Na jurisdição penal, isso não existe. Não existe a possibilidade de eu, promotor de justiça, quero que seja aplicado o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, pena mínima de 12. Beleza? Eu, acusado, não quero ser responsabilizado. A ação penal é proposta, o juiz condena, pena mínima 12 anos, estabeleceu 12 anos. Não existe a possibilidade de o promotor que queria a responsabilização penal, não existe a possibilidade de, passado o processo, ele sentar com o réu e vai falar, doutor, 12 anos é muito tempo, eu cumpro só 8, eu cumpro só 10, está tranquilo? Não, não está tranquilo. A jurisdição penal, ela é inevitável. A sujeição à decisão judicial no âmbito penal, ela é inevitável. Os envolvidos na demanda judicial, eles não podem dispor de maneira diferente. Correto? Suspensão condicional do processo. Você se referia aqui a que exatamente, Hendrik? Você estava falando da indelegabilidade? A que exatamente você se referia aqui? Todos esses institutos despenalizadores, eles precisam da homologação, todos eles precisam da intervenção judicial. Se não tiver a participação judicial, eles não se fazem, por isso que se fala da indelegabilidade. Inafastabilidade. Outra característica outro princípio da jurisdição. Inafastabilidade. Por favor, aí, artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Localiza aí, por favor, Vitor. Aqui. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Nós sabemos que isso aqui é até uma consequência natural, né? Se a jurisdição, se ela é necessária, por óbvio que a lei não vai poder afastar a aplicação da jurisdição penal em nenhuma circunstância. Se estivermos diante de um cometimento de delito, necessariamente nós precisaremos da manifestação judicial. Artigo 4, Decreto-Lei 4657, ele também faz referência a este não afastamento da jurisdição penal. Aqui.
nós vamos ver, quando a lei for omissa, o juiz decidirá os casos de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Ou seja, até mesmo quando nós não tivermos lei regulamentando a situação fática, ainda que nós não tenhamos lei regulamentando a situação fática, o juiz ele não pode se furtar de exercer a jurisdição. Se não tivermos lei que regulamente, ele vai ter que se valer da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito para a resolução daquele caso concreto. Para a resolução daquele caso concreto. E, por fim, gente, o último dos princípios da jurisdição é o juiz natural. Princípio do juiz natural. O jurisdicionado, aquele em face de quem é proposta a ação penal, ele tem o direito de ser julgado por um juiz competente de acordo com leis previamente, de acordo com critérios previamente estabelecidos. Nós não temos a possibilidade de instituir um juiz exclusivamente para análise daquele caso concreto. Nós não temos a possibilidade de designar um juiz para análise daquele caso concreto. Mais uma vez, nós não vamos ter uma burla ao princípio do juiz natural se tivermos, por exemplo, o surgimento de varas especializadas, como eu acabei de falar para vocês. Você tem o surgimento de varas especializadas, isso não é burlar o princípio do juiz natural. A burla ao princípio do juiz natural, ela se dá quando há designação expressa, específica de um juiz para aquele caso concreto, correto? Neste caso, nós temos uma burla a esse princípio. Projeta aí, por favor, artigo 5º, 37 e 53, que eles fazem referência. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, que é uma reafirmação do princípio do juiz natural. Ninguém será processado ou sentenciado senão por autoridade competente. Competente segundo regras previamente estabelecidas. Ok? Bom, gente, hoje nós vamos parar por aqui. Foi estabelecido aí agora que a gente tem que fazer melhor. Antes disso, a partir da nossa próxima aula, nós vamos falar de processo. Encerramos aqui o tema jurisdição. Foi estabelecido para nós que a coordenação me passou que a gente tem que fazer a chamada, então eu vou fazer uma chamada com base nas pessoas que estão aqui, ó. Qualquer dúvida eu pergunto a vocês. Deixa eu interromper aqui a gravação. Algum questionamento, gente? Alguma dúvida aí a respeito da matéria?